Olá, boa tarde pessoal. Aqui é o professor Orivaldo e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as ações da Anima. E o tema do vídeo é o seguinte: o que está acontecendo? As ações da Anima subiram 48% nos primeiros 22 dias de 2026. Detalhe: 48% representa 8 anos de juros da poupança. Em apenas 22 dias, as ações da Anima valorizaram o equivalente a 8 anos de uma aplicação em poupança. É uma coisa assim fantástica, né? E sobe como um foguete, como está aqui nessa figura. E aqui um gráfico apenas do mês de janeiro de 2026. Cada candle desses representa um dia de negociação. Então nós temos aí no comecinho do mês uma grande alta, uma leve queda e agora nos últimos 2 dias uma alta de novo. E agora nós estamos no final do dia, né, às 17h44, as ações chegaram próximo de R$ 5. Algo que alguns dias atrás estava em 3,21. Mas faz parte. Vamos entender o que está acontecendo, né? Então a pergunta que se pretende responder é por que as ações da Anima subiram tanto em apenas 22 dias. Aí fazendo uma pesquisa por meio da inteligência artificial, o resumo da pesquisa é a seguinte: as ações da Anima Educação apresentaram uma valorização significativa, com fortes altas ao longo de 24 e 25, impulsionadas principalmente pela reversão de prejuízos para lucros consistentes, redução do endividamento e melhoria operacional, né? Então, os principais motivos: resultados financeiros fortes e lucratividade, melhoria operacional e redução de dívida, foco em medicina pela Inspirali. A gente vai ver daqui a pouco o quanto representa os cursos de medicina na formação do resultado da Anima, né? Mais alguns itens destacados: otimização de custos, aumento de ticket médio e recomendação de analistas. Esses analistas começaram a falar em valor da ação acima de R$ 5, quando a ação ainda estava em torno de R$ 3, né? E eles acertaram essa indicação, né? Então a Anima Educação está aqui. O que ela é? Ela é uma holding brasileira do setor de consumo cíclico, atuando no subsetor diversos aí na área de educação. E ela tem marcas muito importantes: São Judas em São Paulo, uma gigante. Eu dei aula na São Judas em São Paulo por 9 anos. UniBH, Una, Unisociesc, várias outras. E aqui em Santa Catarina, além da Unisociesc, tem também a Unisul, onde eu já trabalho faz 8 anos, né? E outros cursos, como por exemplo HSM Educação Executiva, Escola Brasileira de Direito e filial da Le Cordon Bleu. Então aqui estão alguns pontos de destaque do Grupo Anima no que acredita, né? O transformar o país pela educação, o aluno é o centro da escola, tecnologia é um dos pilares, confiamos porque nossos filhos estudam na escola, interação, líderes, nossos líderes são empreendedores, futuro, né? E a Anima é da Anima. O que significa isso? Há alguns anos atrás, a Anima deu para todos os empregados uma quantidade X de ações. Então, o pessoal que trabalha hoje no Grupo Anima, grande parte que estava naquele momento na instituição, ganhou um conjunto de ações. Eu mesmo ganhei. Então, a liberdade e lealdade. Entregamos o que prometemos, com liberdade na discussão e a lealdade na execução. E aqui está um gráfico que mostra exatamente um ano de negociação, né? A ação, olha que coisa doida. Aqui nesse intervalo de tempo, né? Um pouco maior do que a gente costuma ver no dia a dia, né? Um ano é um intervalo interessante. Uma ação que saiu de R$ 1,67, beirando os R$ 5, agora dia 22 de janeiro de 2026. É incrível, né? As rentabilidades históricas aqui também muito interessantes. Há aqui alguns indicadores fundamentalistas, vocês podem pausar o vídeo para dar uma olhada, né? Um destaque aqui: preço sobre o lucro, é o preço da ação negociada em bolsa dividido pelo lucro que a ação gerou, 12,14. É como se fossem necessários 12 anos de lucro
para a ação valer o que o mercado está negociando. Mais alguns indicadores aqui, como eu disse, vocês podem pausar o vídeo. Aqui uma evolução histórica de alguns indicadores, né? Lá no passado, 21, 22, 23, quando o grupo tinha problemas no resultado, o preço sobre o lucro era negativo porque você estava dividindo o valor da ação por um resultado negativo. Em 2024 entrou no positivo e agora em 2025 para 26 uma alavancada grande aqui, né? Esse gráfico mostra nessas barras em escuro, cinza escuro, o lucro líquido. Você pode ver que em 21 prejuízo, 22 um lucro muito pequenininho, 23 prejuízo, 24 lucro, 25 lucro. Aqui um comparativo entre as ações do grupo Anima com as concorrentes na área de educação que tem ações em bolsa. Vocês podem ver aqui que, por exemplo, o preço sobre o valor patrimonial 0,81, ou seja, o mercado diz que a Anima vale menos do que o seu valor de patrimônio, mas isso tem grande chance de se recuperar e ultrapassar o 1, né? Vamos aguardar. Aqui a comparação do valor da Anima com o Ibovespa e com o IFIX ao longo de 5 anos. Em alguns momentos, aqui nesse grande pico, a ação chegou a custar perto de R$ 14, né? Mas aquilo tinha sido uma alta exagerada sem justificativa. Ela volta, recua, entra numa certa normalidade. Os prejuízos que aconteceram alguns anos atrás fizeram com que o mercado jogasse o preço para baixo e agora ele está acima do que é o IFIX, valorizou mais que o IFIX e está muito próximo do que foi a valorização do Ibovespa em 5 anos. Se você tivesse aplicado R$ 1.000 nas ações da Anima há 5 anos atrás, hoje você teria 1.467,50. O Ibovespa teria 1.500. Então foi melhor do que alguns indicadores, como esses que eu estou mostrando, e foi um pouco abaixo, por exemplo, do CDI, do IDIV e também do IVVB11. IVVB11 é um grupo de ações listadas em Nova York, o quanto elas ponderadas subiram, né? Aqui o valor do patrimônio líquido 2 bilhões 350 e o valor de mercado 1,91. O mercado ainda não está precificando o seu valor patrimonial total. Se não tiver nenhum contratempo e os resultados continuarem positivos, eu creio que em pouco tempo ele deve ultrapassar o valor de patrimônio. Aqui é onde são gerados os resultados, né? O faturamento, as graduações e pós-graduações tradicionais do grupo, 55%, e olha quanto a Inspirali Educação Médica já está gerando, 37%. Uma ótima notícia para o grupo a geração desse resultado nestes cursos. Ensino digital mais um pouquinho e outros cursos, uma parcela menor aí, né? Quem são os donos? Aqui está a lista dos donos. Pessoa física, o maior acionista, Daniel Castanho, com 10,63%. Marcelo Bueno, por 6,93%. Ações em tesouraria são ações da própria Anima, que estão em seu patrimônio líquido, 6,48%. E a Arganon, que tinha 5,23%, ela se desfez de parte das ações e reduziu a sua participação para 4,75%. Pode ter aproveitado aí a valorização das ações, não sei, né? O mercado não tem essa informação precisa. E outros donos com participações menores. A própria XP é dona de 5,07%. Nesse gráfico nós temos nas barras em verde a receita líquida no intervalo de 10 anos. Ela vinha num crescimento bastante pequeno e de repente uma alta. Aqui por que cresceu tanto? As aquisições de novas instituições de ensino. Isso trouxe mais alunos e mais mensalidades e assim por diante, né? Essa linha aqui em dourado, o lucro líquido, em alguns momentos foi prejuízo, nós já comentamos um pouco sobre isso, e 2024 para 2025, lucro novamente. Esse gráfico é muito interessante, em verde é o lucro líquido por ação contábil,
e essa linha em dourado é a cotação da ação. Vocês estão vendo que é uma distância, né? A tendência natural das ações em bolsa é que essa distância seja diminuída e às vezes até há situações em que a cotação de mercado ultrapassa o lucro por ação, né? Várias empresas estão assim. Nesse outro gráfico nós temos um resumo de 2020 até os últimos 12 meses, né? Vocês podem ver aí, por exemplo, na questão do resultado, vem 2020 negativo 40 milhões, 2021 81 milhões, positivo em 22, negativo muito forte em 2023, 213 milhões, reversão para lucro em 24 e um lucro maior ainda nos últimos 12 meses. Aqui o patrimônio líquido dessas barras em cinza, vocês podem ver o tamanho era muito quase que nivelado de 2014 a 2019, e em 2020 em diante essa grande elevação. O que foi isso? Foi a aquisição de novas instituições de ensino, né? Na hora que consolida, vem o patrimônio líquido para dentro do teu balanço, né? Parte dessas aquisições foram feitas por meio de endividamento. Isso o balanço deixa bem claro, né? E também emissão de debêntures e tal, que é uma forma de dívida privada, não por meio de bolsa ou de bancos até, né? E nós vemos a receita num crescente, foi natural que crescesse em função das aquisições. O lucro que era em torno de zero até negativo, agora em 24, 25, muito positivo, né? Aqui um resumo dos ativos e passivos, né? Um destaque aqui para o patrimônio líquido, vem num crescente, né? Teve uma redução de 22 para 23 em função daqueles resultados que nós já demonstramos que foram prejuízos e agora está num equilíbrio em torno de 2 bilhões e 800 milhões. Aqui um comparativo com as concorrentes que têm ações em bolsa. Vocês podem pausar o vídeo para dar uma olhada. Aqui os ativos, né? Balanço publicado até 30 de setembro de 2025. O foco aqui é o consolidado. Nós temos aí um total geral de ativos de 10 bilhões 90 milhões 277 mil, sendo que o maior ativo, representando aqui um pouco mais de 50%, é o intangível, que é composto aí por marcas, patentes, ágios, né? Nós veremos isso daqui a pouco, né? Nos passivos eu faço um destaque aqui, esse passivo de longo prazo, passivo não circulante, empréstimos, financiamentos e debêntures, 3 bilhões 974 milhões 119 mil. Grande parte desse dinheiro foi captado junto ao mercado para as aquisições das instituições que a Anima comprou. É natural e não tendo nenhum contratempo, o caixa gerado vai honrando essas parcelas e aos poucos, não creio que algum dia será zerado, porque a tendência natural é a aquisição de novas instituições, né? Então é, é natural, ou você é gigante nesse meio de negócios, ou você desaparece. Ou você compra, ou você é vendido. Então é uma tendência natural que sempre ocorram aquisições, até um ponto em que talvez você seja adquirido por alguém, né? Patrimônio líquido nós já comentamos, até 30 de setembro em 2 bilhões 354 milhões 428 mil, né? Esse é o patrimônio do grupo. Aqui na DRE vocês podem pausar o vídeo para ver os elementos que compõem a DRE e no resultado acumulado até 30 de setembro nós temos aqui 245 milhões de lucro. É muito bom, hein? No ano, na comparação com o ano de 2024 eram 155 milhões. Então é um resultado crescente e isso animou o mercado, muita gente comprando ações do grupo Anima, né? E o ágio, que eu comentei que o maior ativo do grupo Anima é o intangível, 5 bilhões 566 milhões 994 mil, sendo 3 bilhões 263 milhões apenas com ágio, mais 510 de marcas e mais 1 bilhão 384 milhões de licenças. Então, praticamente todos esses números aqui, os maiores números do intangível, estão relacionados à aquisição de instituições de ensino. Tá?
Aconteceu a comunicação de um fato relevante hoje, né? E que foi exatamente o fato da Arga não ter reduzido a sua participação de 5,23% para 4,75%. Então, a ideia de montar esse vídeo é mostrar a situação e dizer o seguinte: se você acredita que os preços das ações continuarão subindo, você compra ações da Anima e ponto. Agora, se você tiver mais apetite a risco e acredita que vai continuar subindo, você pode comprar opções de compra. Então, se você acredita que uma ação vai continuar subindo, você pode comprar uma opção de compra. Quando você compra uma opção, você paga um prêmio. Por exemplo, a opção de compra do preço de exercício lá em 20 de fevereiro de R$ 4,95 por ação, ontem custava 14 centavos. Como a ação hoje subiu bastante, esse prêmio hoje subiu bastante. Se você tivesse comprado essa opção ontem, teria vendido hoje com um valor muito superior a 14 centavos, teria realizado um belo de um ganho, né? Agora imagina que você acha que não subiu muito, as empresas de educação vão recuar um pouco. Se você acredita que o preço da ação vai cair, você pode comprar uma opção de venda. Então, tá aqui os preços de exercício. Por exemplo, se você acredita que de 4,90 que está agora, às 18 horas, ela vai cair para 4,45, ontem essa opção custava 68 centavos de prêmio. Hoje esse preço caiu bastante porque a ação subiu forte. Mas se você comprou hoje essa opção e amanhã qualquer recuo que tiver no preço da ação, você vai ganhar dinheiro. Então, na opção de compra, você ganha quando o preço sobe e na opção de venda, você ganha quando o preço da ação cai. Ok? E um outro caminho se você acredita que o preço das ações vão cair, vão recuar, você pode operar vendido. É interessante você vender uma ação que você não tem. Para isso, você aluga a ação de quem tem. E a taxa de juros de aluguel das ações do Grupo Ânima são muito baixas, 0,11 a 0,12% ao ano, com a máxima registrada em 0,15. Pensa nisso. A taxa de juros Selic está em 15% ao ano e o aluguel das ações da Ânima são muito baixo, né? Então, quem acredita que com o passar do tempo as ações vai cair, é melhor operar vendido, alugando ações, do que comprar opções de venda, porque as opções elas têm vencimento, o aluguel não tem, né? Quando você aluga ações, você vende a ação por um preço. Se o preço das ações cai, você recompra as ações por um preço menor, devolve as ações para o dono que alugou elas para vocês e paga o aluguel e ainda sobra dinheiro, tá? Então tem gente que vive disso, tá? Só de aluguel de ações. Quem aluga recebe esses juros, né? Mantém todos os direitos em relação à ação e recebe os juros. Ok? Pode ser interessante. Aqui um gráfico que mostra a taxa média anualizada de aluguel de ações da Anima. São taxas que estão decaindo, né? Aqui mostra o valor financeiro alugado, então tem mais de, nesse momento, uns 7, 8 milhões de reais aí alugados. Aqui a quantidade de ações alugadas, como o preço da ação começou a subir forte, a quantidade de ações vai caindo, porque as pessoas vão desmontando a operação vendida, devolvendo as ações para o dono por medo dos preços subirem mais forte ainda, né? Pessoal, era esse o recado de hoje em relação a operações de bolsa de valores, o destaque aí feito para as ações da Anima, pela gigantesca valorização de 48% em apenas 22 dias. Isso não é normal, não acontece todo dia com as ações. Então, quem tinha ações da Anima aí desde o final do ano passado está com um sorriso de orelha a orelha, ok?
Lembrando que o que aconteceu no passado não é garantia do futuro. Na bolsa, cada minuto é um minuto e as coisas acontecem, notícias saem e os sustos são grandes ou as alegrias são grandes. Obrigado pelas visualizações dos vídeos desse canal. Até um próximo vídeo e abraços!